Olá! Agora iniciaremos a aula 13, que marca o início da terceira parte do primeiro curso online gratuito de Introdução à Teoria do Nó Temporal, onde exploraremos a seção 3.1 do livro, dedicada ao tempo fundamental e à dinâmica da rede temporal. Esta é uma das aulas mais importantes do curso, pois nela compreenderemos que o tempo não é um cenário onde os eventos se desenrolam, mas o próprio processo de reorganização interna da realidade. Veremos como o tempo fundamental, representado pela letra grega tau, expressa o grau de coerência entre os nós da rede temporal e como o fluxo dessa coerência dá origem ao tempo linear que percebemos. Trata-se de um ponto decisivo de virada conceitual. Aqui, o tempo deixa de ser uma medida e se revela como a força estruturante da existência. E reafirmamos, isso muda tudo. Boa aula e bons estudos! Na teoria do nó temporal, o tempo não é um pano de fundo onde os acontecimentos se desenrolam. Ele é a própria dinâmica interna do real. Tudo o que existe, de partículas a galáxias, é sustentado por uma rede de nós temporais em constante modulação. Essa rede não vive no tempo. Ela é o tempo, em seu estado mais puro. Por isso, o que chamamos de passagem do tempo é apenas a projeção perceptível de uma reorganização mais profunda, invisível, que ocorre nas estruturas fundamentais da coerência. Esse tempo originário é designado pela letra grega tau. Diferente do tempo linear, representado pela letra latina t, que apenas mede intervalos e ordena eventos, tau é uma variável funcional que expressa o grau de sintonia entre os modos internos da rede temporal. Ele mede o quanto a coerência entre os nós está se ajustando, realinhando ou se desestabilizando. Cada alteração em tau corresponde a uma transformação na topologia da rede. Nós que se aproximam, se fundem, se expandem ou se dissolvem conforme o padrão global de emaranhamento se reorganiza. Em termos formais, tau atua como um parâmetro de modulação espectral, não um marcador de sequência, mas um índice de reorganização estrutural. Ele descreve o quanto o sistema está se deslocando em seu espaço de coerência e não em um espaço físico. Isso significa que o avanço de tau não é um movimento em linha reta, mas um fluxo de reconfiguração. Trata-se de um processo contínuo de redistribuição de informação entre os nós da rede. A cada instante da projeção, aquilo que percebemos como estabilidade, isto é, as leis, as constantes, o espaço tridimensional, é resultado de um equilíbrio transitório dentro desse fluxo. Quando a coerência se mantém, a realidade parece contínua. Quando ela se perturba, as projeções se tornam instáveis e o mundo visível se reestrutura. Assim, o tempo fundamental, tau, é o motor oculto da realidade, o ritmo interno pelo qual o universo se recompõe a cada instante de coerência. O tempo fundamental, portanto, não flui como um rio, mas pulsa como uma rede viva de relações. Cada nó temporal contém em si uma multiplicidade de estados potenciais, e é pelo intercâmbio constante entre esses estados que a realidade mantém sua existência. A noção de duração, tão familiar à experiência humana, é apenas o reflexo de um processo de sincronização entre as regiões dessa rede. Quando uma região alcança coerência suficiente com as demais, surge a ilusão de continuidade temporal. Mas, na essência, trata-se de uma recomposição incessante, em que o universo se reorganiza internamente para preservar a própria possibilidade de projeção. Essa perspectiva dissolve a antiga distinção entre tempo e acontecimento. O tempo não é o cenário em que os eventos ocorrem, mas o próprio tecido dinâmico que os faz existir.
É evidente que essa compreensão tem implicações profundas. Significa que, segundo a TNT, não há um agora universal, como a relatividade também afirma, mas múltiplos ritmos de coerência que coexistem e se modulam mutuamente. Cada sistema, cada partícula, cada ser consciente vibra segundo um padrão particular de sintonia com o fluxo de tal. Quando essas sintonias convergem, formam-se domínios estáveis de realidade, ou seja, os mundos que conhecemos. E quando essas sintonias divergem, as projeções se dissipam ou dão origem a novos regimes de existência. Assim, o tempo que vivenciamos é uma tradução parcial do tempo fundamental, uma superfície aparente sobre a qual se projetam as reconfigurações profundas da rede temporal que sustenta o real. Se o tempo fundamental, o tal, expressa o ritmo interno de reorganização da rede temporal, é a equação de modulação que descreve matematicamente esse processo. Ela não trata de movimento em um espaço físico, mas de transformações de coerência entre os modos internos dos nós. Cada nó pode ser entendido como uma pequena região de informação temporal em ressonância variável com os demais. Quando essas ressonâncias se ajustam, a rede inteira entra em um regime estável e coerente, e é esse estado que dá origem ao que percebemos como realidade contínua. A equação de modulação, portanto, não descreve o deslocamento de algo no tempo, mas o ajuste dinâmico das conexões que tornam o tempo perceptível. Esse ajuste é o que a teoria do nó temporal identifica como o ponto de transição entre o invisível e o observável. Quando a coerência entre os nós ultrapassa um limiar mínimo de estabilidade, a rede se projeta, e o resultado dessa projeção é o tempo linear que conhecemos, o tempo medido pelos relógios, com passado, presente e futuro. Essa passagem de tal para t não é uma transformação geométrica, mas uma tradução ontológica. O fluxo interno da coerência se converte em uma sequência mensurável de eventos. O tempo linear, assim, é a sombra ordenada do tempo fundamental, uma representação reduzida da modulação contínua da rede. O que chamamos de história do universo é, portanto, a história da estabilidade dessa projeção. As leis da física, as constantes e as formas de matéria são expressões desse mesmo equilíbrio dinâmico. Elas permanecem enquanto a rede mantém coerência suficiente para projetá-las. Quando a modulação se altera, mudam também as condições da realidade projetada. Por isso, compreender o tempo fundamental é compreender o próprio processo de criação e transformação do real. O universo não evolui no tempo. Ele é o tempo que se reorganiza incessantemente em busca de novas formas de coerência. Essa concepção rompe de forma decisiva com o paradigma da física tradicional. Na teoria do nó temporal, não há uma linha do tempo universal, mas uma rede de fluxos locais de coerência que se modulam mutuamente. Cada região da realidade, de um átomo a uma galáxia, é um microcosmo de sintonia, uma célula do tempo fundamental. A passagem do tempo que sentimos é apenas a estabilização temporária de uma dessas regiões em meio ao vasto movimento da rede.
O passado e o futuro não estão atrás ou à frente, mas são configurações possíveis do estado de coerência global. O presente, por sua vez, é o ponto em que a coerência se fecha em circuito e a projeção se realiza. É nesse ponto que o universo acontece. Essa visão redefine também o papel do observador. Na TNT, observar é participar da modulação. Afinal, o ato de medir, pensar ou perceber altera o estado de coerência local da rede e, portanto, contribui para a construção do tempo linear. O observador não é um espectador que registra um fluxo externo. Ele é parte ativa da própria operação de projeção. Sua consciência é uma região da rede onde a coerência atinge uma forma reflexiva, capaz de reconhecer o próprio fluxo que a sustenta. O agora que sentimos é a borda viva entre o tempo fundamental e o tempo projetado. É o ponto em que a coerência se traduz em experiência. Desse modo, o universo pode ser entendido como um processo auto-organizado de projeção contínua, sustentado por modulações temporais que jamais cessam. Tudo o que existe, a energia, o espaço, as leis, a consciência, são manifestações momentâneas de coerência no interior da rede. O tempo não corre, ele se refaz. A realidade não dura, ela se reconfigura a cada instante. Essa é a base sobre a qual repousa toda a física da teoria do nó temporal. Uma física que não parte do espaço, mas do tempo como estrutura fundamental do ser. E dizendo isso, finalizamos esta aula. E por fim, se este tema desperta em você o mesmo fascínio que move nossa pesquisa, inscreva-se no canal. Acompanhe as próximas aulas, nas quais aprofundaremos a dinâmica interna da rede e exploraremos a equação de modulação com mais detalhes. Até a próxima!